Seja bem-vindo, companheiro do Projeto Praia Vermelha. Dando continuidade aos nossos estudos de geografia, nós vamos falar hoje sobre capitalismo, que é o sistema onde nós sobrevivemos, que é aquilo tudo que a gente respira hoje no dia de hoje. Fundamental a gente entender o que é o capitalismo para a gente entender o cenário geopolítico mundial. Então nós vamos ver o capitalismo, falar sobre globalização e sobre reestruturação produtiva. O que é o capitalismo? É um modo de produção. Ele, como um modo de produção, ele acaba se tornando aquilo que as pessoas fazem, aquilo que as pessoas, o modo que elas se relacionam, o modo que regula o nosso convívio social. Nós passamos o dia inteiro fazendo atividades necessárias que estão relacionadas ao capitalismo. Então a gente não consegue sair de casa, não consegue pegar um ônibus, não consegue comprar uma comida, não consegue gravar esse vídeo, a gente não consegue fazer nada sem que essa atividade seja relacionada ao modo de produção capitalista. Então, mesmo nos países socialistas, o capitalismo é também o motor da economia. Não há como se livrar do capitalismo. Por outro lado, não existe capitalismo puro. Então, o capitalismo, ele, na sua essência, total liberdade de se operar com o mercado financeiramente falando, ele não existe, talvez nunca tenha existido. Bem como também não existe socialismo puro. O que existe é estados, programas estatais, atores não governamentais que são focados em ações mais de cunho socialista ou mais de cunho capitalista. Mas 100% socialista ou 100% capitalista, isso não existe. Sempre no capitalismo vai existir forças dominantes. Por outro lado, também forças dominadas. Você não consegue, isso acontece em qualquer sistema, tá? Não existe sistema que não tenha alguém coordenando, alguém controlando, alguém gerindo as atividades. Então, isso não é novidade para ninguém. Sempre não há como não ter classes sociais, não há como não ter uma classe trabalhadora, tá? Não há como não ter alguém trabalhando para alguém. Tá? Essa divisão por classes sociais, ela é absolutamente inevitável, ela é o motor da economia capitalista e é ela que faz com que o capitalismo funcione. Isso foi feito inicialmente, se você for colocar o surgimento do capitalismo, isso foi feito de uma maneira bastante ruim. Né? O capitalismo chegou a ser muito desumano. Né? Fizeram-se, no começo as pessoas saíam do campo para procurar emprego na cidade e encontravam em condições extremamente degradantes. Né? Então o cara trabalhava 10, 12 horas por dia, crianças trabalhavam 10 horas por dia em ambientes de péssima qualidade, sem nenhum cuidado, sem nenhuma segurança, sem nenhuma assistência social. Então, era realmente o início do capitalismo foi muito ruim. Depois ele realmente soube superar uma série de dificuldades, ou por ser naturalmente ou forçado pelo ambiente, evidentemente muitas vezes foi tudo forçado pelos movimentos sociais, pelos sindicatos, pelas circunstâncias, né? Mas ele mudou. O início do capitalismo realmente foi muito degradante. Tá? Evidentemente, a propriedade privada, a pessoa ter os bens, é fundamental, é condição sine qua non para que o capitalismo exista. Então, no início, ocorreu a desestruturação do sistema feudal e o surgimento da burguesia. Com o surgimento da burguesia, começou a surgir pessoas com muitas posses. Quando essas pessoas passaram a mudar o setor produtivo, ou seja, essas pessoas começaram a mandar no cenário político e no cenário econômico, também começou a surgir mudanças nas relações de trabalho. Tá? Esse fenômeno chamou-se renascimento comercial. Né? E com isso surgiu também a expansão ultramarina, colonização do Novo Mundo, geração de excedentes em grande quantidade, políticas mercantilistas, aquela que a gente já viu em história, né? Acumulação primitiva do capital, metalismo, balanço comercial favorável, e também surgiu o nascimento de novas potências europeias. Esse, então, foi o cenário em que surgiu o capitalismo. Ele se ampliou após a primeira Revolução Industrial na Inglaterra. O capitalismo passou a se chamar de capitalismo industrial. Tá? Isso no final do século XVIII. Surgiu a máquina a vapor, uma forte implementação do carvão mineral como combustível, tá? Grande crescimento da indústria têxtil e houve uma inserção de novos atores, novas nações
europeias nesse cenário. França, Alemanha, não só europeias, né? Estados Unidos, Japão, tornaram-se potências industriais. E o imperialismo europeu ele se ampliou mais ainda, a partilha colonial, o liberalismo a todo vapor, explorando-se muito as colônias, explorando-se a África, explorando-se a Ásia. Então o capitalismo ele cresceu numa velocidade realmente avassaladora ao longo do século XIX. Com a segunda revolução industrial, surgiu o capitalismo financeiro, a partir do início do século XX. Então o petróleo surgiu, o petróleo como motor do capitalismo, o motor de fonte de energia principal da humanidade até hoje, o surgimento do motor a combustão, da indústria automobilística, da evolução dos transportes, consequentemente o crescimento comercial inimaginável anterior, né, a uma produção em massa. Essa concretização do capitalismo, essa fase do início do século XX, se produzia as coisas em massa, não se dava, não existia nada customizado, nada. Por exemplo, o exemplo mais clássico que todos nós vimos é o Ford T, né? Aquele Ford carrinho preto, né? Com aquela linha de produção em massa, em série, todo mundo fazendo exatamente, produzindo em quantidade e as pessoas começando a comprar e sempre dentro daquele consumo em massa que surgiu. Essa primeira modalidade ela foi bastante dificultada com o crash da Bolsa de Nova York em 29. Então, aí, a partir daí, houve um crescimento muito grande da intervenção estatal na economia. Se considerou que não existiria mais a capacidade de deixar o mercado atuar livremente. Essa modalidade aí poderia gerar inúmeros percalços, como o que ocorreu em 1929. Mesmo assim, logo após o crash, o capitalismo voltou à tona, não foi uma grande crise, mas ele continuou se intensificando ao longo do século XX, principalmente a partir da segunda metade, surgindo novas fontes de energia, altos investimentos em energia térmica, eólica, até solar, hidrelétricas, né? Então essas novas fontes de energia deram suporte, ampliação do conhecimento humano, da ciência, informática, telecomunicações, robótica, automação industrial, consequentemente mudanças na logística e na economia, propiciaram uma industrialização também com um volume também outrora inimaginável. Houve aperfeiçoamento dos processos produtivos, houve um início de atividades com robôs, com máquinas com maior poder de produção, né? E houve uma mudança completa no paradigma de vida das pessoas. As pessoas passaram a consumir muito mais, um grande florescimento e crescimento da classe média, característico daquele que a gente ficou conhecido como American Way of Life, né? E essa globalização passou a ser a nível mundial. Nenhum país, aliás, nenhum ser humano de toda a humanidade está ali livre desse efeito do capitalismo. Ou seja, a vida de um chinês lá, de alguma forma, está relacionada com a vida de um brasileiro aqui. Você pode estar se alimentando de algo que ele produz, ou ele pode estar se alimentando de algo que você produz, ou você está comprando algum produto que ele fez. Então, essa globalização ela colocou as pessoas muito mais dependentes e próximas uma da outra no nível mundial. O ser humano é um animal social, sempre foi. Né? Ele socializava em comunidades pequenas, depois comunidades regionais, e atualmente não há dúvida que a relação humana ela existe numa grande comunidade mundial, com características próprias, mas essa globalização levou a esse fenômeno. O capitalismo foi potencializado por intermédio da quarta revolução industrial, ou está em fase de potencialização, a indústria que nós chamamos de indústria 4.0, com sensores, softwares interagindo, controlando cada parcela da produção, inclusive o pós-venda, uma customização da produção. Você tem a capacidade hoje de comprar aquilo que você quer na cor, forma, com detalhes, exatamente como você quer. A capacidade de analisar tendências, principalmente por intermédio da informática, das redes sociais, onde as indústrias sabem exatamente o que o consumidor almeja e sabem exatamente a tendência de vários consumidores através de arquivos de enorme capacidade que ficam nas nuvens, em nuvens, e a capacidade de interpretar esses eventos. Então, tudo computadorizado, recursos, então se ampliou a capacidade de dados
e isso é uma nova tônica no nosso processo industrial e comercial, que é um capitalismo de quarta geração, vamos dizer, que foi chamado, principalmente pela indústria, de indústria 4.0. O capitalismo se desenvolveu, está aí, não tem dúvida nenhuma. Existem desafios a serem superados que certamente ainda não o foram. Questões ambientais são uma problemática de difícil solução. Evidentemente, existe um risco de fazermos uma exploração exagerada a ponto de esgotarmos os recursos naturais e partirmos, ou mesmo o planeta não mais se sustentar, né, as questões climáticas. Uma exploração do ser humano pelo ser humano é uma tônica, não adianta, vai continuar sempre, não tem jeito, é assim mesmo. Né? Ela pode ser mais amenizada, ela pode ser realmente, você pode viver sendo explorado, mas tendo umas condições de vida muito adequadas, né? Mas ela sempre vai ter alguém mais rico que o outro. Né? São esses paradoxos do capitalismo que não consegue. Desigualdades sociais, desigualdades regionais persistem e tendem a continuar persistindo, particularmente em países que não conseguiram criar uma infraestrutura adequada para se desenvolver dentro desse sistema capitalista, então eles não têm condições de enfrentar. Nenhuma indústria quer entrar num país onde você não tem energia suficiente para desenvolver sua atividade, onde você não tem uma rede comercial, onde você não tem uma infraestrutura, onde você não tem para quem vender. Então, a tendência é que o país que é realmente paupérrimo, se não houver uma outra forma de compensar isso, ele vai continuar sendo paupérrimo e provavelmente cada vez mais paupérrimo. A modernização tira empregos e é uma luta constante de governantes em todos os países do mundo a manutenção de um índice de desemprego aceitável. Realmente tem gente que não vai conseguir emprego e esse problema persistiu, existiu ao longo de todo o século XX, existe ao longo de todo o século XXI e com uma forte tendência a continuar existindo. A acumulação realmente é o objetivo do capitalismo, a concentração de renda é inevitável e essas contradições permanecem. Tá? E o capitalismo tem um detalhe que ele amplia as capacidades. Você tem mais as capacidades para o bem e para o mal. A mídia, ou esses grupos, esses atores não estatais, interessados com interesses, pode ser bons ou ruins, eles têm sua capacidade potencializada, tanto para o bem quanto para o mal. Exemplos aí de crimes cibernéticos de rodo, exemplo de fake news que são disseminadas sem controle. As pandemias se difundem com muito mais facilidade, porque essa comunidade é global, então o ser humano vai e vem com muita naturalidade. Então fica evidente que é um problema que precisa ser administrado. Algumas considerações finais. Você pode gostar ou não gostar do sistema capitalista, todos nós temos essa condição livre para decidir, né? Existem realmente contradições inevitáveis, mas também existe aqui o capitalismo realmente fez coisas que a humanidade jamais supunha que fosse possível, né? Então, e o capitalismo ele não é só uma questão de competição, ele é uma questão, uma dialética entre competição e cooperação. Você não consegue produzir um produto se várias pessoas não atuarem, não trabalharem nele. Por exemplo, o caso daquele livro Eu Lápis, né? São milhões de pessoas que trabalham para que um lápis possa ser produzido, desde o plantio da árvore, a colheita, o corte, o transporte, da borracha, do grafite, tudo isso para fazer um lápis. Então, existe sim, na necessidade de uma cooperação mundial para que o capitalismo exista e essa cooperação vem funcionando. Né? Independente da motivação, ela funciona. Existe uma certa meritocracia no capitalismo. Em outros sistemas, a possibilidade de ascensão social, a gente viu isso ao longo da história, é praticamente impossível. Ou no capitalismo, são inúmeros os casos de pessoas que ganham sucesso nas suas vidas, econômico, sucesso, implementam ideias que dão certo. Então, isso é uma coisa que é muito positiva no capitalismo. Ninguém está fadado a permanecer na pobreza o resto da vida, embora, evidentemente, as dificuldades de quem é pobre são infinitamente maiores. A riqueza cresce. Tá? Marx falava que a mais-valia, simplesmente o rico tirava dinheiro do mais pobre, ou a burguês tirava dinheiro do proletário.
isso é uma meia-verdade, na melhor das hipóteses, porque ele desconsiderava que a riqueza cresce. Então, a riqueza, a humanidade, por natureza, ela era infinitamente pobre. A humanidade não tinha nada antes do surgimento do capitalismo. Não existiam as coisas materiais, só quem tinha um benefício, algum benefício material era a nobreza, a classe lá em cima, alguma coisa do clero, e 99% da humanidade era absolutamente pobre. Tinha o seu casebre, banco de madeira fabricado pelo sujeito mesmo, comia aquilo que plantava, passava fome muitas vezes, guardava as coisas, não tinha um local adequado. A vida era muito mais difícil, a vida ficou muito mais simples, muito mais cheia de meandros e de facilidades, né? Outra coisa, o capitalismo ele fez com que a humanidade se multiplicasse e decididamente terminasse de tomar conta do mundo, né? Como ser humano, né? Então, o ser humano que tinha uma população de aproximadamente 150 milhões há 300 anos, hoje tem mais de 7 bilhões de habitantes. Então, o crescimento foi exponencial, como dizia Malthus, que o crescimento da população seria exponencial, mas ele não acreditava, tá, que o crescimento da alimentação também seria exponencial. Hoje, senhores, se passa muito menos fome do que se passava antigamente. E a tendência é continuar sendo assim. Há um aumento de longevidade, aumento das comodidades, aumento da qualidade de vida, inquestionavelmente. E as potencialidades desse sistema ainda estão inexploradas, certamente serão inúmeras e que a gente não consegue nem prever até onde isso vai chegar. Ok, gente? Então, é pelo capitalismo que esses atores estatais que nós citamos antes e atores não estatais, é esse o ambiente em que as pessoas se relacionam, o mundo se relaciona, seja politicamente, economicamente, militarmente, né? A ciência e tecnologia, toda ela está integrada nesse sistema mundial chamado capitalismo. Era isso, gente. Forte abraço. Muito obrigado.